Teu nome, Senhor, pela Tua obra maravilhosa, Senhor. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, limpa cada vez mais, Senhor, o nosso ser, Senhor. Retira tudo que não é Teu, Senhor. Senhor, e nos coloca só a Tua vida, Senhor, a Tua essência, Senhor. Senhor, para isso que fomos criados, Senhor, para sermos cheios da Tua essência, Senhor. Senhor Jesus, Senhor, queremos ser plenos, Senhor. Senhor, cheios da Tua essência, Senhor. Senhor, abençoa a Tua igreja, Senhor. Senhor Jesus, usa a igreja vitoriosa, Senhor, essa igreja guerreira, Senhor. Senhor Jesus, Senhor, nos mantém em pé, Senhor. Senhor, com as Tuas misericórdias, Senhor. Senhor, nesta batalha, Senhor. Senhor Jesus, Senhor, nos mantém firme, Senhor, com foco, Senhor. Senhor, da Tua volta, Senhor, que está cada vez mais próxima, Senhor. Senhor Jesus, Senhor, enche-nos, Senhor, com desespero, Senhor, pela Tua volta, Senhor. Senhor Jesus, encha-nos, Senhor, com Teu amor, Senhor, para continuarmos, Senhor, suportando uns aos outros, Senhor. Senhor, unânime, Senhor, como o Teu corpo tem que ser, Senhor. Senhor Jesus, Senhor, abençoa esses símbolos aqui presentes, Senhor. Senhor Jesus, são só símbolos, Senhor, representante da Tua obra, Senhor. Uma obra vitoriosa, Senhor. Senhor Jesus, que desfrutamos hoje, Senhor, e sempre, Senhor. Senhor Jesus, Senhor, abençoa a Tua igreja, Senhor. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor, muito obrigado. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor, nós te louvamos. Senhor Jesus, Senhor, porque hoje, ó Senhor Jesus, podemos ser chamados, Senhor, filhos de Deus. Senhor, muito obrigado. Senhor Jesus, Senhor, não por merecimento, Senhor, não por capacidade. Senhor Jesus, Senhor, pela Tua graça, Senhor, pela Tua misericórdia, Senhor, pelo Teu amor. Senhor Jesus, o Teu grande amor. Senhor Jesus, Seu amor de tal maneira. Senhor Jesus, o Senhor veio aqui, ó Senhor Jesus, Senhor, e habitou entre nós, Senhor, habitou também com nós, Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado, Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado, Senhor, nós não cansamos, Senhor, de agradecer ao Senhor, Senhor, por tal obra, Senhor Jesus, Senhor, estamos diante, Senhor, da Tua obra, Senhor, uma obra grandiosa, Senhor, uma obra de amor, Senhor Jesus, Senhor, que Deus amou o mundo de tal maneira, Senhor, que deu o Senhor mesmo, ó Senhor Jesus, o Senhor veio para nós, Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado, Senhor Jesus, Senhor, seja com cada um de nós, Senhor, com nossos corações, Senhor, com nossa mente, Senhor, nossa vontade, Senhor, nossas emoções, Senhor Jesus, Senhor, confessamos para o Senhor, Senhor, somos fracos, Senhor, somos falhos, Senhor, mas precisamos de Ti. Senhor, precisamos do Senhor. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, que obra de amor o Senhor realizou por nós, Senhor, por cada um de nós. Senhor, nós não devemos mais nada. Senhor, Teu inimigo pode nos acusar, Senhor, do que ele quiser, mas não devemos nada, porque o Senhor pagou, o Senhor pagou o preço. Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado, Senhor, por tal preço. Senhor, o Senhor pagou por nós, Senhor, por amor a cada um de nós. Por isso, Senhor, rogamos a Ti essa noite. Senhor, nos abençoa, Senhor, nos entrelaça, Senhor, cada dia mais, com o Teu amor. Senhor Jesus, com os afetos, Senhor, de misericórdia. Senhor Jesus, Senhor, estamos diante da Tua mesa, Senhor, a mesa de amor. Senhor, abençoa, Senhor, esses símbolos. Senhor, que não seja para nós um ritual, Senhor, um ritual religioso, Senhor, mas que seja o Senhor mesmo, Senhor, a Sua pessoa. Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor. Amém. Amém.
vida viverei aqui. Essa fonte onde pode o amor fluir. O desejo está aberto a teu rico ministrar, para teu divino amor manifestar. Quero seguir a tua unção, obediente à revelação, teu corpo a igreja edificar, e no vindouro reino governar. Vem ampliar minha visão, me dá real libertação, para a tua vontade assim plenamente cumprir-se em mim. Que plena graça que nos concede de voltar o nosso coração a Deus, cabalmente arrepender-nos e então recomeçar, sem barreiras sobre os muros transbordar. Grande oportunidade superior, novamente confiou-nos o Senhor. Aos profetas tem falado, vamos crer e obedecer, comunhão aos santos todos estender. Quero seguir a tua unção, obediente à revelação, teu corpo a igreja edificar, e no vindouro reino governar. Vem ampliar minha visão, me dá real libertação, para a tua vontade assim plenamente cumprir-se em mim. Ó Senhor Jesus, o meu viver, Coração igual ao teu coração anelo igual ao teu anelo ter, e amar a todo homem em qualquer situação, não olhando a aparência ou condição. Só por tua vida viverei aqui. És a fonte donde pode o amor fluir. O desejo está aberto a teu rico ministrar, para teu divino amor manifestar. Quero seguir a tua unção, obediente à revelação, teu corpo a igreja edificar, e no vindouro reino governar. Vem ampliar minha visão, me dá real libertação, para a tua vontade assim plenamente cumprir-se em mim. Que plena graça se nos conceder de voltar o nosso coração a Deus, cabalmente arrepender-nos e então recomeçar, sem barreiras sobre os muros transbordar. Grande oportunidade superior, novamente confiou-nos o Senhor. novamente confiou-nos o Senhor. Aos profetas tem falado, Aos profetas tem vamos falado, crer e obedecer. vamos crer e obedecer, comunhão aos santos todos estender. Quero seguir a tua unção, obediente à revelação, teu corpo a igreja edificar, e no vindouro reino governar. Vem ampliar minha visão,
minha real libertação, para a tua vontade assim, plenamente cumprir-se em mim. Quero seguir a tua unção, obediente à revelação, teu corpo a igreja edificar, e no vindouro reino governar, vem ampliar minha visão, minha real libertação, para a tua vontade assim, plenamente cumprir-se em mim. Amém. Senhor Jesus, amém. Oh, Senhor Jesus, amém. Vamos ler a Bíblia agora, João, capítulo 6, versículo 35. Amém. Seis, 35, amém. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crer em mim jamais terá sede. Mais uma vez, vamos ler de novo, né? Declarou-lhes Jesus, amém. Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Amém. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Irmãos, graças ao Senhor pela palavra profética. Essa palavra que tem mudado a nossa vida, né? E acima de tudo tem mudado o viver da igreja. Ontem nós tivemos mais uma reunião, né, nesse novo estilo de reunião que o Senhor está nos direcionando, onde nós aproveitamos o sábado, nós imergimos na palavra, né, distribuímos os grupos, e graças ao Senhor, irmãos, assim como a semana, né, passada, essa semana também foi maravilhoso. Apesar de termos um número pequeno, né, de irmãos, nós tínhamos poucos irmãos ontem, e essa situação, né, no estilo antigo, irmãos, provavelmente tinha ficado uma reunião para baixo, né, uma reunião triste, uma reunião desanimada, mas graças ao Senhor, por meio dessa nova maneira que o Senhor está nos direcionando, e com certeza, né, fruto da imersão na palavra, nós tivemos uma reunião maravilhosa, onde todos os irmãos compartilharam. Irmãos, e mais uma vez assim, cada dia que se passa, cada momento que o Senhor tem nos proporcionado, vivendo, imersos na palavra profética, eu creio que tem deixado mais claro para nós que quem faz a obra é a palavra. Irmãos, essa obra é de Deus. E quem faz a obra é a palavra. Nós, né, infelizmente, somos velhos e tendenciados, né, sempre a estar buscando a velharia. Irmãos, mas o Senhor, a cada dia Ele se revela para nós de maneira nova. E não há nada mais novo nesse universo, irmãos, do que a palavra de Deus. É uma palavra atual, é uma palavra, né, que quando ela chega, ela muda a nossa condição. Qual super irmão, né, imagina aí, qual irmão seria capaz de liberar uma mensagem ontem e levar toda a igreja a compartilhar? Irmãos, essa obra não é de homens. E é por isso que o Senhor Ele tem nos dado essa direção. Mas dentro de nós sempre há uma rejeição. Nós já somos acostumados a fazer da maneira velha, e muitas vezes a maneira velha, a maneira antiga, ela é até mais trabalhosa. Mas como nós já sabemos como fazer, então nós preferimos fazer da maneira antiga. A maneira antiga, irmão, já é no automático. Já está tudo, né, ali encaminhado. Você solta o volante e deixa o piloto automático conduzir você. Eu estava falando ontem lá, não, falei para Roma, que, eu acho que foi para Roma que eu falei,
Para você ver como o ser humano ele é tendenciado a se apegar a coisas velhas. Eu sempre compartilho para os irmãos aqui, eu creio, né, que os irmãos também que ministram a palavra são testemunhos que não é fácil, né, você conduzir uma mensagem, você estar na presença do Senhor, se consagrar, é algo que exige muito de você, né? É o mínimo que alguém que quer falar de maneira adequada para Deus e por Deus ele pode fazer. Mas olhe como é a nossa mente velha. A mensagem de ontem não precisa você fazer uma sinopse, não precisa, né, você produzir um contexto, uma introdução, é simplesmente imergir na palavra. Mas eu confesso para vocês, não sei a experiência dos irmãos, né? A semana passada foi João que ministrou, né, a primeira mensagem nesse novo estilo que o Senhor tem nos dado, dessa nova maneira. Irmãos, mas pense numa coisa difícil para mim. Não é que é difícil imaginar a palavra, mas é difícil você não fazer as coisas da maneira velha. E eu ficava, meu Deus do céu, era quase que um pesadelo, que dê minha sinopse, né? E quase sempre que eu estou com a mensagem, eu sempre tenho o pesadelo, já imaginando que eu chego aqui na frente e eu perco o papel onde eu tinha preparado a mensagem. E sempre quando eu acordo, né, estou ali atordoado, eu estava vendo assim, Senhor, quem faz essa obra não sou eu. Quem faz essa obra não é irmão A, não é irmão B. Quem faz essa obra, irmãos, é a palavra. E o que Deus está querendo de nós hoje, irmãos, é apenas liberdade. É que nós possamos dar liberdade para que a palavra, ela possa fazer a sua obra, começando principalmente pela igreja. E ela tem feito a sua obra. Eu não quero, irmãos, né, e esse deve ser o nosso coração. Nós não podemos, irmãos, limitar a palavra de Deus a sermos apenas, né, contadores de histórias aqui na frente. Nós temos que permitir que essa palavra ela alcance a cada um de nós. Diga assim, eu preciso permitir que essa palavra me alcance. Amém. Então, assim, com vistas a isso, ontem nós tivemos aqui, né, como eu já falei, 7 grupos. E cada grupo, como Camila também falou aqui na frente, criou um grito de guerra. Foram grupos pequenos, acho que não sei se tinha grupos com 3 irmãos. Mas o nosso sentimento, irmãos, é que aquela esfera de ontem, ela pudesse também se estender para hoje. Hoje nós não temos, né, todo o tempo disponível para imergir novamente. Ontem nós gastamos um tempo, mas nós queríamos encorajar os irmãos. E é bom, irmãos, que isso fique claro, não é uma regra. Não é que você tem que levantar e tem que vir com os irmãos. Não é que você tem que vir aqui para frente e você tem que compartilhar. Nós não estamos impondo nada para ninguém. Nós só queremos ser fiéis à direção que o Senhor tem dado para as igrejas. Irmãos, tantos anos e nós não sabemos como fazer nada. Nós apenas copiamos, né, aquilo que o Senhor tem feito em algumas igrejas e tem mostrado o resultado. E de maneira fiel nós também queremos aplicar aqui na igreja em Angicos. Nós não queremos barrar o mover de Deus, irmãos, na nossa localidade. Eu não sei, né, quantos irmãos não estavam ontem aqui. Por favor, levante a mão os irmãos que não estavam ontem aqui na reunião. Nós temos 7 grupos, tá bom? Eu vou enumerar, dar um número a cada um de vocês e vocês vão fazer parte desses grupos, tá bom? E no final nós vamos levantar grupo 1, 2, até o grupo 7. E os irmãos que tiverem sentimento, né, ganhar alguma coisa para compartilhar, irmãos, fica à vontade. Não se preocupe, né, como eu já falei, em ministrar uma palavra aqui na frente. É um compartilhar, pode ser uma frase. Será que uma frase não é algo que você pode ganhar na imersão? Levanta de novo aí, por favor, a mão, só para me fazer. Ó. Isau vai ser o número 1, Aninha 2, lá atrás as meninas estão 3, você é 4, Sofia, tá bom? 5, 6, tava? Então você era qual que eu falei? Então pronto, parou. A amiga dela é a 3, 3 aí 4, 5, 6, quem não estava ontem? 7, aí Angelina, 1, 2, 3, 4 de Assis, 5, mais alguém? Irmã Francisca não estava, né, ontem? Então, 6, né? Irmã Francisca, número 6. Amém? Então, número 7. Pronto, fechou o outro grupo. Os irmãos decorem, tá bom? O número e no final a gente pode compartilhar. Amém? Senhor Jesus,
Logo na segunda-feira, irmãos, na imersão, diz assim: Deus Pai escolheu a Cristo para ser rei sobre Sião. A possessão da terra foi dada a Jesus Cristo e não a Lúcifer. E teve como referência esse versículo aqui de Salmos, capítulo 2, o versículo do 1 ao 9. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhe há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o monte santo, meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e a despedaçarás, como um vaso de oleiro. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Irmãos, aqui é uma promessa que o próprio Deus fez para Cristo. Então, essa promessa, irmãos, todas as promessas de Deus, tudo que Deus prometeu até hoje se cumpriu. Nada do que Deus falou deixou de se cumprir. Agora, o mais importante de tudo, irmãos, é que Deus hoje, para cumprir essa promessa, Ele quer contar comigo e quer contar com você. Diga aí para o irmão do seu lado: Deus conta com você, irmão. Amém. Amém. Deus conta com você. A maneira que Deus vai usar para cumprir essa promessa, aqui no Salmos 110, versículo do 1 ao 3, diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. Irmãos, Deus hoje, né, isso é inegável, Deus tem usado os jovens para cumprir o seu plano. Senhor Jesus, isso é maravilhoso. Deixa eu ver se tem um trecho aqui, como eu fiquei impressionado com esse trecho. Olha. No final dos tempos, os adolescentes estão sendo bombardeados pela mídia com o objetivo de os fazer sucumbir na ideologia perniciosa. Eles seriam vítimas desse tipo de ataque, mas, para nossa surpresa, os adolescentes se candidataram para estar ao lado do Senhor. Amém. Senhor Jesus, amém. Irmãos, isso é maravilhoso. Quando nós olhamos para o mundo, irmãos, eu não vou dizer nem os adolescentes, os velhos, irmãos, já estão contaminados. Toda a ideologia, né, todo o ataque de Satanás, tudo que ele tem feito, é para levar cada vez mais o homem a se afastar de Deus. Como nós vimos aqui no capítulo 2 de Salmos. O homem, ele quer romper os laços que ele tem ainda com Deus. Agora você imagine, se os velhos estão sendo atacados, não sei se alguém aqui, ao entrar no YouTube, né, já viu uma propaganda da, não sei se é René ou Renner, aquela marca, mostrando tipo a trajetória de uma mulher que vivia uma vida comum, e para ela essa vida comum é como se fosse uma prisão. Não sei se Lula já viu. Eu estava vendo isso ontem, enquanto li assistia um vídeo, né, lá na televisão, e estava passando isso, e de repente ela muda a sua trajetória de vida, e é praticamente assim, na minha visão, irmãos, é eliminando tudo que Deus estabeleceu como base, né, para uma vida, para uma família. Aquela mulher, ela deixa de lado, e no finalzinho ali de tudo, né, ela se encontra com a neta, e pelo menos pelo que eu percebi, ela está muito mais moderna, já bem pertinho de morrer, muito mais moderna do que a neta.
Agora você imagina, uma propaganda, eu acho que é de uma loja de roupa, uma rede de roupa, alguma coisa assim. Roupa, né? Tem essa preocupação de levar essa ideologia para as pessoas. Agora, se isso está atingindo até os mais velhos, irmãos, imagina aí o quanto os jovens não são bombardeados. O quanto os adolescentes, eles não são atacados pelo império das trevas. Irmãos, e graças ao Senhor, não tem como essa situação não ser um milagre. Você olhar, né, para igrejas que estão aumentando de número absurdamente. Tudo isso fruto de quê? Dos jovens, né, vivendo a vida normal da igreja. Irmãos, agora quem é que está guardando esses jovens? Será que nós, pais, nós sabemos melhor do que os outros educar? Será que nós conseguimos, né, mudar a mente dos nossos filhos a ponto de eles se comprometerem com a obra do Senhor? Irmãos, isso é fruto do cumprimento da palavra. E outra coisa, aqueles que têm se comprometido, irmãos, eles têm sido salvos. E têm ajudado as igrejas a sair da sua condição, muitas vezes deplorável. Sabe por que isso acontece com os jovens? Porque eles são simples. Simples, né? E são rápidos em atender a palavra do Senhor. Essa mensagem, né? A mensagem 23 que foi liberada, na verdade Pedro estava falando ali e estava presente em um grupo de 200 capitães. Então a mensagem, né, é bastante focada, principalmente para os jovens. E chega em certo ponto da mensagem, né, eu não lembro agora onde é, não sei se é ainda aqui na terça-feira. O ponto 2 da terça-feira diz assim: o papel dos valentes é trazer algo imediatamente ao suspirar de Davi. Os irmãos lembram, né, daquele episódio de Crônica, onde Davi apenas suspirou beber aquela água, e os valentes, né, romperam ali e foram lá e buscaram água para Davi. Hoje, irmãos, graças a Deus, nós temos irmãos nas igrejas, irmãos jovens, capitães, comprometidos com a obra de Deus, que apenas ao suspirar do Senhor pela execução da sua obra, eles arriscam a própria vida para fazer a vontade de Deus. Na nossa cidade, né, nós temos exemplo. Né? Por exemplo, o Acla, né, é um jovem que praticamente, né, abandonou tudo aqui nesse mundo e está servindo ao Senhor em tempo integral e está sendo útil na obra de Deus. Agora eu pergunto para vocês, será que o segredo está na educação apenas de Dadinho Giovanetti? Será que há alguma fórmula mágica que Dadinho Giovanetti tem para encorajar Acla a viver essa vida de consagração? Irmãos, é fruto da palavra. À medida que foi se comprometendo com a palavra, à medida que foi se envolvendo com a vontade de Deus, vai surgindo no coração esse sentimento, irmãos, de dar a própria vida para fazer a obra de Deus. O ponto 3 diz assim: nossos jovens maduros, os capitães, têm recursos e tropas. Essa é uma palavra, irmãos, bem específica para os jovens, aqueles jovens mais maduros, não apenas para os adolescentes, né, mas principalmente para os jovens. Nossos jovens maduros, os capitães, têm recursos e tropas. Isso é um fato. É só nós olharmos para a nossa localidade, né? Estava até compartilhando ontem o exemplo de Kelso e Felipe. Quem foi que mandou esses jovens aqui para a igreja em Angicos? Quem foi que trouxe, na verdade, esses jovens para reunir conosco? Esses adolescentes, irmãos, são fruto do cumprimento da palavra, né? Outros adolescentes, né, que eu não sei o nome, outras que estão aqui, e outras ainda que têm frequentado e têm participado das reuniões, né? Fabiano, vocês são, constantemente tem trazido algumas meninas. Então, assim, só que nós, irmãos, somos tão velhos, a nossa mente, irmãos, ela é tão velha, que nós só conseguimos ver em adolescentes problemas. Vocês percebem que Deus está mandando a solução, e nós olhamos para a solução que Deus está mandando como problemas. Agora eu pergunto a você, onde é que está o problema? Está nos adolescentes ou está na nossa mente velha? Senhor Jesus, eu queria um ponto aqui que fala que nós não fomos descartados, não sei se os irmãos lembram. Senhor Jesus, aqui a quarta-feira, o ponto 3.
Qual a característica da nova geração? Eles, com simplicidade, estão inculcando a palavra e avançam em direção à boa terra. Mas nós, os adultos, não fomos descartados. Amém? Diga aí para o irmão do seu lado: irmão, você não foi descartado. Amém? Você não foi descartado, irmão. Diga assim: eu não fui descartado. Eu não fui descartado. Irmãos, embora o Senhor não queira nos descartar, mas eu não sei se essa é a sensação que vocês têm, mas muitas vezes é a sensação que eu tenho, sabe? É a sensação, irmãos, de isolamento, uma sensação de frieza espiritual. Muitas vezes nós vemos os adolescentes, né, se envolvendo em algumas coisas, praticando, e por mais que a gente participe, mas parece que a gente está no barco, ou está apenas olhando de fora do barco. Irmãos, nós precisamos entrar no barco. A imersão mostrou essa semana, né, que Jesus ele está no barco. Pode ter muitos problemas, pode vir tempestade, mas Jesus está onde? No barco. E com Jesus no barco, irmãos, o barco não afunda. Só que nós, irmãos, com a nossa mente velha, nós apenas olhamos para os problemas. O Senhor está nos dando a solução e nós fazemos da solução um problema na nossa vida. Irmãos, nós precisamos ser renovados, sabe? Nós precisamos ir juntos, né, com os adolescentes, com os jovens, praticando e fazendo aquilo, né, que o Senhor tem dado direção para a igreja. E muitas vezes até nós acusamos, né, e culpamos os adolescentes e os jovens. Irmãos, mas aí eu falo por mim, sabe? Eu preciso me arrepender. Eu muitas vezes, irmãos, é que sou um entrave. Eu muitas vezes é que impeço, né, de Deus agir na vida de alguns adolescentes, de alguns jovens, porque mesmo o Senhor falando que eu não fui descartado, eu me comporto como alguém que já foi descartado. É ou não é assim muitas vezes na nossa vida? Alguns se levantam tentando promover algo, e nós, né, somos aqueles que quanto mais se levantam, mais nós nos afastamos, né, mais tentamos sair de cena. Irmão, você não foi descartado. Eu não fui descartado. Irmãos, nós estamos no final. Em outras situações, né, outros anos, nós ficávamos desesperados, irmãos, para trazer um jovem, um adolescente para uma reunião e não conseguimos. E agora o Senhor é quem está mandando. Irmãos, e nós precisamos atentar para isso. Só que muitas vezes por nós estarmos tão distraídos, né, com outras coisas, nós acabamos não percebendo o que Deus está fazendo no nosso meio. É aí, irmãos, onde surge a necessidade de nós nos voltarmos à palavra de Deus. E essa maneira, né, eu torno a dizer que Deus está nos conduzindo, fazendo a imersão na palavra, desfrutando, fazendo o grito de guerra, né, como o João estava compartilhando. Irmãos, você não sabe, eu não sei qual é o momento que Deus vai precisar usar isso. Mas se nós inculcarmos a palavra na nossa mente, no nosso coração, vai chegar o momento certo, irmãos, que Deus ele vai usar. Tudo que nós vivemos na igreja, irmãos, fica marcado na nossa vida. Não tem nada que nós vivemos na igreja, irmãos, que seja descartado. Tudo Deus, ele quer usar. Como mostrou essa semana, não só na igreja. O ponto que nós estávamos desfrutando, o nosso grupo foi o grupo 4, o ponto 2 diz assim: você que está ocupado com o seu trabalho secular, não está fora do grupo de capitães. Diga assim: eu não estou fora. Agora diga para o irmão do seu lado: irmão, o seu trabalho não impede que você seja um capitão. Irmãos, vocês estão percebendo os jovens, né, os adolescentes, o milagre, né, já aconteceu no nosso meio. Agora o que Deus espera de nós é capitães, né, comprometidos com a obra do Senhor, comprometidos com essas tropas. Nós já temos a tropa. Como o Pedro falou, né, material de primeira qualidade, são tropas de primeira linha.
mas precisa de alguém para dar a direção. E muitas vezes, timidamente, nós tentamos, né, esboçamos uma reação e novamente recuamos. A casa de adolescente, né, por exemplo, nós, graças ao Senhor, começamos, e é algo que está fluindo. Irmãos, mas isso é suficiente para trazer o Senhor de volta? É suficiente, né? A casa de adolescente, eu vou usar essa expressão, é trabalho suficiente para os nossos adolescentes? Irmãos, eles são cheios de energia. Eles precisam a todo tempo estar se movimentando e trabalhando para trazer o Senhor de volta. Muitos de nós aqui, irmãos, não precisa trabalhar tanto como os adolescentes, né, nesse aspecto físico, né, de se desgastar, mas precisa dar a direção para que essas tropas elas possam agir de maneira proveitosa para a obra de Deus. E para isso, irmãos, aí nós precisamos entrar em cena. E qual é a nossa maior justificativa? É o trabalho, é o nosso tempo. E cada dia que passa, irmão, nós trabalhamos mais. Todo ser humano, ele tem ocupação. Seja de uma maneira ou seja de outra, né? Todos nós temos ocupação. Mas graças a Deus, irmãos, que o Senhor está nos mostrando, né, que o nosso trabalho, ele não nos impede de servir a Deus. Pelo contrário, ele precisa passar, né, pelo processo de morte e ressurreição, para que tudo que o Senhor tem nos dado na nossa vida possa ser útil nas mãos do Senhor. Eu acho que da nossa parte, irmãos, tem que haver o sentimento, sabe? Com relação a isso, haver um novo começo. Ontem nós tivemos comunhão, eu e Rômulo. Mas assim, eu confesso para os irmãos, eu quero fazer, mas eu não sei, irmãos. Ou na verdade eu não quero, porque o meu natural não quer fazer. Eu vou refazer minha frase, eu não quero fazer, mas eu sei que eu preciso fazer. Eu preciso me envolver, irmãos, com as coisas de Deus. Eu tenho certeza que essa é a experiência de vocês. Todas as vezes que algo deu certo na minha vida, não foi porque eu trabalhei muito. Eu estou falando dar certo, irmãos, não é relacionado a dinheiro, não é relacionado à condição financeira. Eu estou falando dar certo em todos os aspectos. Foi justamente no período que eu estava servindo ao Senhor no descanso. Sabe quando é que eu consegui, por exemplo, educar meus filhos de maneira adequada? Não é quando eu me empenhei em fazer isso, mas foi vivendo no descanso da igreja que Deus ele proporcionou. Sabe quando foi que meu casamento pôde ter um pouco de paz? Não foi quando eu me empenhei em ser romântico, procurei maneira, né, de me declarar para a Aninha, não. Mas foi vivendo, servindo ao Senhor no viver normal da igreja, que as coisas aconteceram. Então, tudo na nossa vida, irmãos, precisa ser feito no descanso. Nada que Deus nos deu, irmãos, pode ser um obstáculo para nos impedir de servir ao Senhor. Mas, por outro lado, nós não podemos deixar que nada nos impeça de nós fazermos a vontade de Deus. Sabe, eu tenho certeza, e eu creio que vocês também têm certeza, na minha experiência, eu sei que eu posso fazer mais. Na minha experiência, eu sei que eu posso operar mais com o Senhor. Agora, não é simplesmente, né, eu tomar uma decisão, agora eu vou servir, né, vou fazer tudo, vou tomar a frente, não. O que eu preciso, irmãos, é me voltar à palavra. O meu problema, irmãos, não é o meu trabalho. O meu problema não são as coisas que eu ainda gosto de praticar no mundo. Se existe um problema na minha vida e se existe um problema na sua vida, sabe qual é? É falta da palavra. E não porque a palavra é pouca, mas é falta de nós irmos à palavra com mais frequência e com mais intensidade. Porque é que passam reuniões, né, semanas e semanas, e muitas vezes nós não temos disposição para compartilhar. E um dia que nós fazemos a imersão, nenhum irmão fica sem compartilhar. O que é que estava faltando para me compartilhar? É ir à palavra. No dia que eu vou à palavra, as coisas acontecem. Sabe, irmãos, quando nós não vamos à palavra, nós ficamos complicados. Quando eu não vou à palavra, irmãos, eu fico complicado. Eu só vejo problema, eu só vejo defeito, eu só vejo... A minha mente, ela só cria complicação. Irmãos, mas quando eu me volto à palavra, a minha vida, ela muda. É por isso que o Senhor está querendo, né, nos levar a servir. Não é amanhã eu vou comprar minha passagem e vou embora para a África, vou servir ao Senhor. Irmão, você não vai aguentar.
Amanhã eu vou me desfazer de tudo, do meu trabalho, e vou passar agora a viver por meio da comportagem. Irmãos, você não vai aguentar. A palavra de Deus é que tem que fazer a transformação na minha e na sua vida. Não queira ser o super cristão que toma decisões, né, absurdas e vai agora viver uma aventura espiritual. A vida espiritual, irmãos, ela é sólida. A vida espiritual, de maneira normal, ela é firme. E ela é firmada na palavra. Por isso que constantemente o Senhor tem nos levado, irmãos, a imergir na palavra. O Senhor tem nos levado a mergulhar na palavra. E são coisas simples, irmãos, e sem lógica. Como ia até falar e perdi o raciocínio, como o João estava falando, né, que fica inculcado na nossa mente. Por exemplo, esse hino, né, que nós cantamos, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Eu não sei se João lembra, né, mas ele tinha um cocinha que só tocava esses hinos, né, principalmente esse hino. Eu lembro de uma experiência que nós fomos daqui para Mossoró, a gente foi para uma, não sei se era uma comunhão lá, uma reunião, e a gente ficou lá em Zé Carlos, mas enquanto a gente ia e vinha, irmãos, esse hino, ele ficou gravado na minha mente. Né? Sempre que eu ouço esse hino, eu lembro dessa experiência que nós tivemos. Então, são coisas, irmãos, que vai nos fortalecendo, vai nos firmando junto com os irmãos, são experiências na vida da igreja, que pode ter certeza, na hora certa, o Senhor ele vai usar. Você pode até achar que um grito de guerra que você fez hoje aqui não serviu de nada. Vou embora, acabou, nunca mais vou fazer esse grito de guerra. Não. Alguma coisa foi inculcada em você. E na hora certa, o Senhor, ele vai usar. Amém? Senhor Jesus, 7h30, queria agora deixar os irmãos compartilhar. Amém? Vamos fazer nessa sequência. Não se sinta, irmãos, pressionado e cobrado, tá bom? Se o Senhor der o sentimento de compartilhar uma frase, uma palavra, amém. Mas se não, pelo menos seja um com os irmãos, amém? Se a gente não sabe ainda como fazer, se nós somos tímidos, irmãos, para fazer, vamos acompanhar aqueles irmãos que estão fazendo, que com certeza, irmãos, o Senhor ele vai nos levar a fazer também, amém? O grupo 1. Franciele já vem com o microfone aí para... Pode dar. Então pega. Senhor Jesus. Amém. Estava tocando hoje no ponto 3 da segunda-feira, né? Que Deus prometeu ao Filho o domínio sobre todas as coisas. Mas como isso será feito? Ele conta com sua igreja. Amém. Para o Senhor ter domínio sobre todas as coisas, né? Nós precisamos ser simples e obedientes. Amém. Amém, Senhor. Os irmãos não precisam se prender a um dia que você desfrutou, qualquer ponto da semana, tá bom? Amém, Senhor Jesus. Está tocando muito aqui no segundo ponto do domingo, que diz assim: o Senhor precisa nos levar para outra esfera. Só lá veremos que o verdadeiro pão do céu é que nos dá vida. O presente perfeito de Deus ao homem não é o pão que parece, mas o pão que desce do céu, da esfera onde Deus está, a dimensão onde Ele vive, a eternidade. Senhor Jesus, a gente vê aqui, né, que o Senhor nos dá, não é qualquer pão, mas sim a palavra, que é o pão, né, da vida, que nos enche de realidade. Senhor Jesus, e Pai também estava falando, né, as experiências dos jovens e adolescentes. A gente vê como o Senhor está perto de voltar. Ele está usando os mais jovens, né, para ir pregar o evangelho, conquistar pessoas e assim, né, igrejas ser edificadas juntamente com os irmãos. Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, eu toquei aqui no ponto de quinta-feira, apesar que o grupo de quinta-feira, eles falaram muito do ponto 2, né? Mas o ponto 1, onde eu estava ganhando, fala assim: apenas homens hábeis, cheios do Espírito e de sabedoria, conseguiriam edificar o tabernáculo, né? E foi assim realmente, né? Foram homens cheios de Espírito, né? Foram escolhidos. Mas nos dias de hoje, né? Onde sairão esses homens? Né?
nos dias de hoje, né? Aqui na leitura fala dos grupos, né, de capitães. E são esses homens hábeis, né, cheios do Espírito, né, é aqueles que hoje, realmente, como o irmão Neberg estava falando, estão indo na palavra. É a palavra que nos enche de Espírito, né? É a palavra que nos faz esses homens hábeis. Um irmão cheio da palavra, ele está hábil para orar por alguém na rua. Ele está hábil para pregar a palavra. Esses são os que estão construindo o tabernáculo nos dias de hoje, né? Os que estão aí fora, pregando, orando pelas pessoas e suportando, né? Dando suporte aos irmãos quando os irmãos estão fracos. São esses o que Deus está querendo hoje. Amém? Amém. Eu estava vendo aqui, né? E esqueci de compartilhar esse ponto da sexta-feira, que é o ponto 4. A maneira de fazer a vontade do Senhor é ser simples e crer na palavra profética, permitindo que ela faça a obra. A gente vê aqui que a gente não tem capacidade de fazer nada. Pai também citou o exemplo, né, da gente compartilhar com base na imersão. Muitas vezes a gente, quando dá a palavra, a gente fica preso, né, para compartilhar e dá aquela vergonha. Mas quando realmente a gente toca na palavra, quando a gente faz a imersão em algum ponto, todos nós compartilhamos, né, sem vergonha. Por quê? Porque nós tocamos realmente na palavra. Amém. Amém, né? Eu onde estava ali no grupo com os irmãos e estava percebendo que uma reunião de modo diferente, né? Onde todos os membros funcionaram. E é um modelo assim diferente, né? Não só aqui está o irmão liberando a palavra e todos ouvindo, porque eu estava realmente muito cansada. E eu estava para dizer a gente que não queria vir para a reunião. Mas quando eu cheguei aqui, que a reunião foi de forma diferente, eu realmente nem cochilei, não preguei nem o olho, porque os irmãos não deixaram, não. Mas graças ao Senhor, assim, pela imersão, né? Que realmente essa palavra ela vem para realmente inculcarmos. É como o João estava falando, né? Que aquela coisa tão sem sentido, que ele praticava, ficou nele até hoje, quanto é mais a palavra do Senhor. Se nós realmente praticarmos com fé, com firmeza, e realmente agarrarmos isso, isso vai ficar. Como eu estava compartilhando no grupo ontem com os irmãos, que tudo passa, mas o que vai permanecer e o que vai ficar em nós só a palavra, né? A palavra essa ninguém vai tirar de nós, né? É o que realmente vai nos levar ao reino, é que nos vai nos salvar. E a nossa transformação tem sido feita através da palavra. Amém. Senhor Jesus, amém. Deus prometeu ao seu filho. Deus prometeu a seu filho O domínio sobre todas as coisas. o domínio sobre todas as coisas. Mas como isso será feito? Mas como isso será feito? Ele conta com sua igreja. 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 Então invoca, ó Senhor Jesus. Amém, aleluia. ó Senhor Jesus. Amém, aleluia. Amém. Eu não estava presente na reunião de hoje, mas tenho certeza que foi uma reunião bastante desfrutável, porque eu gostei dessa nova forma de compartilhar. Assim, tá levando todos os tímidos a vir aqui, né? Eu estava tocando muito no tema dessa mensagem da semana, né? O pão desceu do céu, o pão que desceu do céu dá vida ao mundo. O pão que desceu do céu dá vida ao mundo. Esse pão que desceu do céu, irmãos, é o Senhor. E Ele nos dá vida. Na imersão de hoje, do domingo, no ponto 2, diz: o Senhor precisa nos levar para outra esfera. Só lá veremos que o verdadeiro pão do céu é o que nos dá vida.
O presente perfeito de Deus ao homem não é o pão que perece, mas o pão que desce do céu, da esfera onde Deus está, a dimensão onde Ele vive, a eternidade. Nós precisamos viver nessa esfera, onde esse pão Ele nos dá vida. O Senhor é que nos dá vida, irmão, porque de nós mesmos nós não temos nada, mas nós precisamos, como o irmão estava falando aqui, nós precisamos ir à palavra. A palavra é o Senhor. O Senhor é o pão da vida e Ele nos dá vida. Amém. Vai ser agora 5 minutos para o grupo, tá bom? Para o grupo compartilhar e fazer o grito de guerra. Amém. Senhor Jesus. Amém, irmãos. Graças ao Senhor. Eu estava desfrutando do ponto da quarta-feira. Ontem até Pedro, na reunião do PAC, ele disse assim, que algumas pessoas estão falando que agora só fala de adolescente, só fala de jovem, né? Pelo contrário, todos nós estamos engajados nisso. E eu me lembro que nessa palavra, ele deu muita ênfase à questão de... mesmo esses jovens, que estão hoje, por exemplo, nós não podemos menosprezar, desprezar aquilo que o Senhor tem nos dado, que é a nossa habilidade, a nossa capacidade. A gente já acha que estamos perdendo tempo estudando, que nós estamos perdendo tempo trabalhando, de forma nenhuma. Irmãos, Deus quer usar essas coisas, e Ele quer usar, claro, em ressurreição. Mas isso, a palavra nos falou para que nós não venhamos a nos sentir excluídos, desse mover que o Senhor está dando agora, mesmo ocupados, mas o Senhor, Ele quer nos usar, Aí o ponto 3, como o Neguinho compartilhou aqui, diz assim: qual a característica da nova geração? Eles, com simplicidade, estão inculcando a palavra e avançam em direção à boa terra, mas nós, os adultos, não fomos descartados. Devemos nos tornar como crianças para entrar no reino dos céus. Os que se recusam voltam à simplicidade, cairão no deserto. Se você recusar isso, irmão, ser como uma criança, ser simples, ficar na mente que não é bem assim, que isso não é para mim, isso é para fulano, irmãos, isso é para todos nós. É para criança, é para jovem, é para adulto. Grito de guerra não é só para adolescente, não. Grito de guerra é para irmãos, grito de guerra é para irmãs, é para todos nós. Ninguém é obrigado a fazer isso. Mas, por outro lado, todos têm o direito de fazer. Amém. Amém? Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Graças ao Senhor, que o Senhor, quando eu compartilhei ontem, o Senhor tem nos presenteado com essa maravilhosa palavra, que tem nos fortalecido. E enquanto os irmãos estavam compartilhando, irmão Neguinho, irmão Israel, ele compartilhou esse ponto 4, a maneira de fazer a vontade do Senhor é ser simples e crer na palavra profética, permitindo que ela faça a obra. Eu estava me lembrando daquele jovem, aquele magrinho, que ele não veio ontem, não veio hoje, Léo. Eu achei bem interessante a atitude daquele jovem, para você ver como é o trabalho do Senhor. Aquele jovem, na reunião, acho, do final da semana passada, ele chegou aqui, cheio de ousadia, veio aqui onde estavam os irmãos que estavam conduzindo a reunião, mesmo sem lembrar do grito de guerra, mesmo assim, ele foi ousado, veio aqui, pulou, tentou, não conseguiu, mas eu estava ganhando nessa simples experiência, nesse simples irmão, algo tão simples, para você ver como o Senhor usa as coisas simples, e muitas vezes a gente quer complicar com a nossa mente velha, mas o Senhor, Ele é simples, e o Senhor quer que nós sejamos simples também. Então aquilo ali me encorajou bastante, até a compartilhar. Eu creio que os irmãos, até os irmãos que fazem o uso da palavra, que ministram a palavra, têm dificuldade, muitas vezes ficam nervosos, como vai falar a palavra, mas graças ao Senhor, o Senhor tem nos falado que nós precisamos apenas ser simples e obedientes. Amém. Amém. Eu quero convidar o Joãozinho para fazer o nosso grito de guerra, porque eu não sei rimar.
E eu acho que vai ser um pouquinho complicado. Vem, Joãozinho, fazer nosso grito de guerra. Eu tirei o grito de guerra do hino que a gente cantou. Você faz suas coisas, você... Recebi, tua vida recebi, tua graça me salvou. Tua graça me salvou. Oh, por isso será que teu fiel dispensador. Senhor, que bom te obedecer. Melhor é dar que receber. Em teu falar vou imergir. E a graça irá de mim fluir. 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 Então invoca, ó Senhor Jesus. Amém, aleluia. Fabiano, vem, nós estamos desfalcados hoje. Ó, só tem nós três aqui. Carol, vem assim fora. Amém, Senhor Jesus. Tá ligado, Dadi. Só lembrando, né, o que Neguinho passou, né, dando a numeração a cada irmão que não veio ontem. Os irmãos que tiverem sentimento de vir compartilhar algo que ouviu na semana, ou ouviu ontem, ou hoje, pode vir, pode compartilhar também junto com o grupo, tá bom? Vai, Carol. Amém. Eu estava tocando no ponto 3 da imersão da sexta-feira, que diz assim: o nosso coração é fazer a vontade de Deus, por amá-lo, estando dispostos até passar por privações. Quem ama o Senhor, ama a sua vontade. Amém. E eu estava tocando assim, que por mais que a gente passe por frustrações, privações, angústias, nós amamos o Senhor e por isso amamos a sua vontade. Então, estamos dispostos a passar por isso. Amém. Amém. Eu estava ganhando no ponto que Neguinho falou e também foi um ponto que foi trabalhado no serviço de criança, né? Que foi sobre o barco, né? Que quando nós estamos no barco, o Senhor também está conosco. Não importa o vento, não importa a tempestade, mas o Senhor está conosco. Naquela passagem que vem falando, né? Que quando o Senhor, os discípulos estavam ali com medo, né? Quando viu Jesus. Mas Pedro, ele foi ousado. Ele queria ter a mesma experiência do Senhor de andar sobre a água. E naquele momento, o Senhor disse, vem, e ele foi. Ele estava sem nenhum conceito, né? Sem pensar em nada. Apenas ia ao encontro do Senhor. E ele não afundou. Mas no momento que ele pendeu para a sua mente, né? Para a sua carne, ele logo afundou, né? Então, que isso a gente possa estar sempre firmado e olhando para o Senhor, né? Para que as coisas fora não venham a nos derrubar. Amém. Eu também toquei na quarta-feira no ponto 3, que diz assim: qual a característica da nossa nova geração? Eles, com simplicidade, estão inculcando a palavra e avançam em direção à boa terra. Mas nós, os adultos, não fomos descartados. Devemos nos tornar como crianças para entrar no reino dos céus. Os que se recusam a voltar à simplicidade cairão no deserto. Que o Senhor possa, né, nos dar um coração de simplicidade. Não só porque eu sou adolescente, que eu também não consigo não ser simples. Muitas vezes eu duvido da palavra, mas é uma coisa normal. Não é porque eu sou adolescente que eu vou ser sempre simples. Então, que o Senhor possa, né, nos dar esse coração de simplicidade, de obediência, né, e de submissão. Para a gente estar sempre debaixo dos irmãos, né, e ajudando uns aos outros para não recuar e sempre avançar. Amém. As palmas. Há uma guerra
terra sendo travada. O nosso objetivo é a igreja edificada. Devemos nos tornar como crianças, com simplicidade e perseverança. Devemos avançar e nunca recuar. Vamos 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 avançar e nunca recuar. Então invoca, ó Senhor Jesus. Amém, aleluia. Ai, meu Deus. Já ficou tempo. Aumentou, foi. Amém. Carol falou do ponto 4, né? Da sexta-feira, falando sobre dificuldades, né? Em servir ao Senhor. Ontem a gente estava ouvindo uma palavra de Esdra e ele estava falando sobre Paulo. Que tudo que Paulo fez, né? Quando se sentia forte, né? Quando se sentia o máximo, ele foi trabalhado, né? Quando recebeu o Senhor, ele começou a ser trabalhado. E aí tudo que ele fazia dava errado. Se ele pegava um barco, afundava. Se ele ia para a terra, a víbora pegava. Tudo que ele fazia dava errado. Mas tudo para amadurecimento, né? E no final, né, assim, falando da história dele, ele foi preso, né? Ficou preso na ilha, né? E na ilha, acho que foi, ele estava falando. Não, na ilha foi João. Mas Paulo foi preso. Isso. E aí ele teve necessidades. Ele escreveu, né, na prisão. Mas ele também teve necessidades de leitura, né? E pediu os seus pergaminhos, né? E aí a gente, né, eu vi assim, né, a necessidade da gente ir à palavra, né? Era até o tema, né, de se alimentar o pão, né? A necessidade de ir. Não precisamos, né, deixar surgir essa situação no meio de nós, né, em nós. Né? A gente tem que buscar o Senhor, né, enquanto a gente está podendo achar. Né? A gente tem palavras que a gente já leu, né, na palavra e a gente já recebeu também, já ouvimos, que chegará o tempo que a gente não vai ter. Né? Então, hoje é o tempo, né? É hoje. Então, hoje o Senhor está nos dando a oportunidade. É hoje. Amém. Então, que a gente não nos desanimemos, né? Vamos aproveitar, né? Tudo que o Senhor tem nos proporcionado, né? Tem nos dado, né? Amém. Senhor Jesus. Irmãos, nós somos totalmente dependentes do Senhor, né? Mas para buscar o Senhor, a gente precisa da palavra, né? E ontem eu estava no compartilhar da gente, e eu fiquei pensando, de ontem para hoje, a volta do Senhor está próxima, não é isso? Mas o que eu tenho feito para apressar a volta do Senhor? Né? A gente precisa da palavra, mas eu tenho buscado essa palavra, eu tenho levado a palavra para outras pessoas, falando que a volta do Senhor está próxima, e eu queria deixar até para vocês meditar, né? Reflita e veja o que vocês estão fazendo para apressar a volta do Senhor, né? Senhor Jesus. Então vai ficar só história contada, né? Amém. Senhor Jesus. Estava desfrutando quando o Neguinho estava compartilhando, né? E estava vendo o que está sendo mudado no nosso meio, né? Então o Senhor, Ele tem trabalhado em nós de várias formas, né? De muitas maneiras, através dos profetas, né? E o profeta agora está dando uma direção e a gente temos que ser obediente. E nessa obediência, irmãos, não tem nada de errado, tá bom? Ele mexeu ontem na reunião dos sábados, né? Não vai ter mais mensagem na reunião dos sábados. E agora, como é que vai ser? Vamos nos manter dessa maneira. Se a gente for ver o livro de Atos, quero só ler para os irmãos aqui bem rapidinho. Atos capítulo 2, versículo
42, o princípio da igreja primitiva, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Ninguém pensava diferente. Senhor Jesus vendeu as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Eu quero isso. Eu não quero estar bitolado aqui numa doutrina, tá bom? Mas eu quero fazer realmente o que o Senhor quer. E o que o Senhor quer? É essa maneira, irmãos. Do jeito que a gente está fazendo. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Estava ganhando aqui no domingo, ponto 2 diz assim: o Senhor precisa nos levar para outra esfera. Só lá veremos que o verdadeiro pão do céu é quem nos dá a vida. Amém. Amém. Senhor Jesus. Vamos fazer o grito de guerra agora. Amém. Eu sou um capitão e vim para lutar. Eu sou um capitão e vim para lutar. E nossos inimigos nós vamos derrotar. E nossos inimigos nós vamos derrotar. Edificando a igreja eu não posso parar. Com uma mão trabalho e com outra guerrear. Exercitando o espírito não podemos parar. Pregando o evangelho para enfim Cristo reinar. Pregando o evangelho para enfim Cristo reinar. Então invoca, ó Senhor Jesus, amém, aleluia, ó Senhor Jesus, amém, amém. Amém, Senhor Jesus. Eu vou falar do ponto 4 da quarta-feira, que só isso aqui já é um compartilhar. Para fazer a vontade de Deus, devemos avançar e nunca recuar, mas para onde o Espírito for, iremos com Ele. Amém? Amém. Amém, irmãos. Eu também tive assim um sentimento hoje, lembrando, como o Neguinho falou ontem, a reunião foi bastante desfrutável, bem atual, né? Mas quando o Rômulo chegou na mercearia hoje, eu disse: Rômulo, eu senti falta da reunião ministerial. Ele disse: é o quê, Lucimar? Eu digo que foi. Assim, com um pouco, isso mesmo, caduca. Mas é assim mesmo, é porque a gente a vida inteira teve a reunião ministerial e a gente sempre falta, mas tinha palavra. E o ponto 3 da segunda-feira fala assim: Deus prometeu ao seu Filho o domínio sobre todas as coisas. Mas como isso será feito? Ele conta com a igreja e com os jovens santos. Essa palavra respondeu, né? De modo jovem, a igreja, essa palavra, esse ponto respondeu o que eu falei ontem, né? O meu sentimento de ontem, porque eu queria reunião ministerial, mas como os jovens são a força vital da igreja, são o futuro da igreja, Deus manda essa frase para que eu receba, e toda a igreja receba, né? Amém. Amém, ó Senhor Jesus. Eu vou pegar a palavra de irmã Lucimar.
A palavra de irmã Lucimar me tocou que não é só a gente jovens que precisa trabalhar. Os adultos também podem trabalhar, não estão descartáveis. Porque a gente pode vencer essa guerra juntos. A gente pode construir a obra de Deus que está mandando para a gente. Amém. Oh, Senhor Jesus, que bom que os velhos, né, Lucimar, que nem nós, não estamos descartadas. Graças a Deus. Somos úteis. Oh, Senhor Jesus. Deixa eu abrir aqui para mim compartilhar um ponto da sexta-feira. O ponto 1 da sexta-feira. Mesmo com as tormentas e tempestades, com Jesus no barco chegaremos ao destino final. Enquanto a obra de Deus avança, as forças espirituais do mal reforçam a sua oposição. Irmãos, a guerra está travada. Não é à toa que o Senhor, né, levantou no meio de nós a ideia de preparar um exército, esse falar profético de preparar um exército que vem acompanhado de grito de guerra. Irmãos, é exatamente para gerar em nós esse homem de guerra, né? Eu vou falando desse homem coletivo de guerra, porque realmente o inimigo de Deus, ele não é besta. Por um lado, irmãos, a gente tem visto o Senhor falar para nós que o Senhor está voltando. Por outro lado, o inimigo de Deus sabe que se o Senhor está voltando, ele está perto de ir para o lago de fogo, né? Então, ele certamente vai usar todas as suas armas, né, para fazer com que muitos não cheguem ao destino final. Senhor Jesus. Deixa eu só terminar aqui a leitura. Senhor Jesus, a igreja é um instrumento para Deus realizar a sua obra, para cumprir a sua missão. Mas também a igreja é o lugar onde o diabo ataca, né? Ele diz, sobre os ataques do diabo, precisa da presença de Jesus para chegar ao destino. Graças, Senhor, que não é à toa que também o Senhor tem levantado tanto falar profético, de modo tão forte, para nos suprir. Essa palavra desse final de semana, né? O pão que desceu do céu. Irmãos, quem desceu do céu não foi qualquer coisa. Quem desceu do céu foi o nosso alimento. Né? A maior dificuldade da gente, o homem terreno, é controlar a nossa alimentação, né? Pelo menos os que gostam de comer como eu. A gente sabe como o alimento físico é importante, como é prazeroso, né? No entanto, às vezes essa palavra de o pão que desceu do céu para nos alimentar, para nos suprir, não nos impressiona tanto quanto os manjares aqui da terra, né? Amém. Amém. Vou puxar aqui o nosso grito de guerra de ontem. Amém. O nosso objetivo. O nosso objetivo é cumprir o desejo de Deus. É cumprir o desejo de Deus. Quem ama o Senhor, ama a sua vontade. Quem ama o Senhor, ama a sua vontade. Vamos amar a vontade do Senhor. 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 Então invoca, ó Senhor Jesus. Amém, aleluia. Ó Senhor Jesus. Amém, aleluia. Parece que não está tendo fogo, dá uma vez. Vai. É o seu? Ah, é o seu. Oi, quem é? A Madalena, rapaz. Vamos também do grupo, né? Drogaria menor preço, chega, se aproxima aí.
veio fardado, porque ele saiu direto do quartel para... Amém. Vou passar para você, que você está balançando. Amém. Senhor Jesus. Eu acho que foi Camila, como foi o ponto dela de ontem, né, do grupo dela, e Josi já compartilhou essa parte hoje. Foi um trecho muito importante, né, da imersão. Diz assim: para fazer a vontade de Deus, devemos avançar e nunca recuar. O inimigo tenta, de todas as maneiras, fazer-nos retroceder. Todavia, não voltaremos atrás. Para onde o Espírito for, iremos com ele. Quando Moisés, né, ele estava lá guiando o povo, e o Senhor mandou ele para um lugar, ele falou que não ia, caso o Senhor não fosse com ele. E a nossa atitude hoje deve ser a mesma, né? Nós não vamos para nenhum lugar onde o Espírito não esteja. E que esse viver, né, ele se torne a nossa realidade. Nós possamos dizer todos os momentos: se o Espírito for, eu também vou. Amém. Se o Espírito for, eu também vou. Eu quero compartilhar aqui uma parte do alimento diário que eu li hoje, né? Confesso que eu não li a imersão hoje, mas eu li o alimento diário, né? E toquei no trechozinho lá que falava assim: Cristo nos mostra a nossa grande responsabilidade, dada por Ele a toda a igreja, a incumbência de fazer Cristo ser o cabeça sobre todas as coisas. Mas isso só será possível se cada um de nós for encabeçado por Cristo primeiro. Por isso, oremos ao Senhor para que, por meio de sua palavra, Ele retire de nós toda desobediência e rebeldia. Assim, Ele poderá encabeçar todas as outras coisas. E depois de tudo ser encabeçado em Cristo, o Senhor finalizará o tempo dando início à eternidade. Amém. Tomara que esse tempo já chegue. Amém. Que nós possamos ser encabeçadas, né, por Cristo primeiro, para que Cristo, por meio de nós, possa encabeçar todas as outras coisas. Amém. Você compartilhou isso hoje. Amém. Olha lá que o tempo está correndo. Eu nem compartilhar não, mas foi a irmã Camila, que foi outra irmã que falou sobre o barco, né? O barco representa a igreja, né? E o mar, o mundo. A gente, mesmo que não esteja tanto ativo, mas precisamos estar dentro do barco, né? Que não seja ali mesmo fervoroso, que não esteja ali pescando peixe, né? Pescando homens para o Senhor, mas precisamos estar no barco, né? Que o Senhor olhou, né? Pedro foi, como a irmã Tetane disse, que Pedro foi, que olhou, assim, que olhou o Senhor e foi ousado aí lá onde estava o Senhor, né? Rapaz, esse negócio está deixando eu nervoso. Aí, por quê? Porque, na certa forma, o Senhor estava lá no mar, mas o Senhor estava fora do barco, mas o Senhor está fora do barco, está dentro do barco. Deus é Deus, né? Só que o que o Senhor quer é que a gente esteja no mar, de certa forma, que é esse mundo, mas sempre olhando para Ele, olhando para Cristo, sem desviar o nosso olhar. Mesmo a gente não sendo um super cristão, não sendo tanto fervoroso, mas precisamos estar sempre olhando para Cristo, sempre no barco. Amém. O barco vai nos levar até o reino. Amém. Na sexta-feira, no ponto 4, diz assim: a maneira de fazer a vontade do Senhor. Quem quer fazer a vontade do Senhor aqui? Eu acredito, né? Eu creio que todos nós estamos aqui porque queremos fazer a vontade do Senhor. No dia, né, que esse dia não chegue, no dia que você decidir não fazer mais a vontade do Senhor, eu tenho certeza que você não vai querer mais ficar aqui, certo? Nós estamos aqui porque o nosso desejo é fazer a vontade do Senhor. Mas existe uma maneira para fazer a vontade do Senhor, não é a nossa maneira, certo, irmãos? Muitas pessoas quiseram fazer a vontade do Senhor. Mas para fazer a vontade do Senhor, você acha que o homem é capaz de fazer, de realizar a vontade de Deus? É muito difícil para nós realizarmos a vontade do homem. Por exemplo, os filhos, né, que têm pais. É difícil para os filhos fazer a vontade dos pais? É ou não é? Humanamente falando, é muito difícil. Por quê? Porque os filhos têm uma vontade, os pais têm outra vontade. Então, humanamente falando, terrenalmente falando, é difícil.
Certo? E a vontade de Deus é muito mais difícil, irmãos. Sendo assim, quem consegue fazer a vontade de Deus, ele mostra a maneira correta. A maneira de fazer a vontade do Senhor é ser simples e crer na palavra profética, permitindo que ela faça a obra. Quem é que realiza? É a palavra. Amém? A maneira de fazer a vontade do Senhor é ser simples e crer na palavra profética, permitindo que ela faça a obra. Então, até a maneira de fazer a obra de Deus, Deus já nos deu o segredo, já nos está mostrando a maneira de fazer a vontade dele. Muitos podem dizer, é muito difícil fazer a vontade de Deus. Quantas vezes você já não disse? Né? Quantas vezes eu já ouvi os irmãos dizendo, irmãos, está muito difícil, né? É muito difícil viver a vida da igreja. É muito difícil fazer a vontade de Deus. Já não é? É difícil? Não. É impossível para nós fazermos, irmãos, a vontade. É impossível você, em si mesmo, fazer a vontade de Deus. Mas quando nós, olha só o que Deus quer, olha o segredo que Deus está nos mostrando. É a minha palavra quem realiza a minha obra. O que vocês precisam é da minha palavra. E essa palavra eu estou enviando abundantemente a vocês. E quando vocês comer desse pão, desse alimento, essa palavra vai dar forças a vocês para poder vocês caminharem. Quem lembra de Elias? Lembrei agora de Elias, o episódio em que Elias estava fraco, não é assim? Aí o Senhor, um pão, ali, come, ele comeu e de repente ganhou forças para caminhar novamente. Então é dessa forma, tá certo? O inimigo, como diz no ponto 1, mesmo com as tormentas, tempestades, com Jesus no barco, chegaremos ao destino final. Agora, com Jesus no barco, preste atenção, é com a palavra no seu barco. Com Jesus no barco, aí você fica, cadê Jesus, né? Cadê Jesus? Com a palavra na sua vida, pode ter certeza, chegaremos no destino final. Enquanto a obra de Deus avança, olha, as forças espirituais do mal reforçam a sua oposição. Isso quer dizer, quanto mais, irmãos, o tempo está chegando, está se aproximando do fim, mais as forças malignas, elas estão o quê? Atuando. E eu estou dizendo a você uma coisa, não é atuando de maneira exterior, não. É atuando dentro de você, na sua mente e na minha mente. É aí que ele vai atuar mais. Porque talvez muitos cristãos não sejam abalados e atingidos pelo exterior. Mas pelo interior, muitos são abalados e destruídos. A igreja é um instrumento para Deus realizar sua obra. Mas para cumprir a sua missão sob os ataques do diabo, olha só. Enquanto ela está cumprindo a missão, o diabo está atacando. Enquanto Neemias levantava os muros de Jerusalém, o que acontecia? Os inimigos atacavam. E o que Neemias falou? Olha, com uma mão edifica o muro, e com a outra empunha a espada. Então nós estamos nessa terra, nesse período principalmente, tá certo? Com uma é trabalhando, com a outra é guerreando. Amém? Essas duas coisas, nós estamos numa guerra. Sabe o que está acontecendo com Israel de maneira física, material agora? Irmãos, de maneira espiritual está acontecendo com a igreja. Da mesma forma, está acontecendo com a igreja. Então a gente precisa ficar atento, mas ele diz assim, olha. Mas ele diz assim, sob os ataques do diabo, a igreja precisa da presença de Jesus para chegar ao destino. Quem é que precisa da presença de Jesus? Eu preciso. Tá certo? Agora você precisa da presença de Jesus, você precisa de quê? Da palavra de Jesus. Eu preciso da palavra de Jesus. Amém? Eu acho que passou, estourou o tempo. Agora tem um grupo 7, o último, né? Bem, pode vir, grupo 7. Pode ir? Ele está querendo. Pode ir. Não, pode vir, dá tempo. A gente já fez o grito de guerra no início já, né? Amém.
Amém. Senhor Jesus. Irmãos, eu estava tocando na imersão de terça-feira, que os irmãos já até compartilharam. No final dos tempos, os adolescentes estão sendo bombardeados pela mídia com o objetivo de os fazer sucumbir na ideologia perniciosa. Eles seriam vítimas perfeitas deste tipo de ataque, mas, para nossa surpresa, os adolescentes se candidataram para estar ao lado do Senhor. Eles seriam vítimas perfeitas, seriam, mas eles tomaram uma posição. Isso é maravilhoso. Eles se candidataram para fazer a vontade do Senhor. E ontem eu estava compartilhando com o João e Anne, a gente estava compartilhando sobre um podcast que teve quarta-feira. Eu acho que é de BH esse podcast. Não sei nem dizer o nome, viu? Aí, eu estava tocando muito no compartilhar de um adolescente de 14 anos. Eu estava dizendo para João que falar maduro, que falar embasado. Mas sabe o que eu toquei? Ela disse assim, eu nasci na vida da igreja, mas eu não conhecia Deus. O meu Deus era o Deus dos meus pais. E hoje eu conheço Deus, Ele é o meu Deus. Irmãos, e quem deu isso? Foi a palavra. Ela estava mostrando a experiência da casa de adolescentes, o que isso tem feito na vida deles, né? E aí, olha só, os adolescentes, eles estão conhecendo o Deus deles. E eles estão se candidatando para estar ao lado do Senhor, para fazer a vontade do Senhor. Irmãos, isso é maravilhoso, né? Nós, como pais, saber que nossos filhos, eles conhecem o nosso Deus. Porque muitas vezes, eu digo a Sérgio também, às vezes eu penso que minhas filhas conhecem apenas o nosso Deus, mas o Deus delas, elas não conhecem, elas ainda não têm experiência viva com esse Deus. Irmãos, mas o Senhor está dando essa experiência para eles por meio da palavra, por meio desse falar profético, por meio das ferramentas que o Senhor tem proporcionado para eles. Amém. Como diz Neguinho, né? Eu não quero fazer, mas eu preciso fazer. Vou ler só uma frase aqui. O pão do céu nos alimenta e nos dá a vida eterna. Amém? Porque o Senhor não só nos alimenta, né? Mas Ele vai nos dar a vida eterna. Amém. Amém, irmãos? Ontem nós desfrutamos do domingo, né? Que Jesus, ele veio à terra como o pão que desceu do céu para dar vida ao homem. O versículo fala ao mundo, mas é especialmente ao homem, né? Mas nós vimos também que os judeus que seguiram Jesus, seguiram não pelo pão da vida, mas pelo pão físico que Jesus deu a eles. Irmãos, hoje o que tem importância para nós é o pão do céu. Nós estamos vivendo a igreja em Filadélfia e estamos vivendo o momento em que a igreja em Laodiceia está sendo formada. E a igreja em Laodiceia sai de Filadélfia. Então, qualquer um de nós pode fazer parte de Laodiceia. Como? Se não estiver comendo do pão do céu, que é quem nos alimenta, né? E esse pão está na palavra, é a palavra, né, irmãos? O ponto 4, Lola compartilhou ontem, diz assim: se realmente amamos o Senhor, não seremos lançados fora, mas Deus cuidará de nós. O irmão já falou para nós, o irmão Pedro, que Deus está debulhando, né? Debulhando os cachos. Só vai ficar só aquele fruto que for bom. Irmãos, o que eu preciso? Eu preciso amar o Senhor. Como é que eu vou amar o Senhor? É dizendo que amo o Senhor? Não. É amando a sua palavra.
Eu preciso amar a palavra do Senhor, né? Viver a palavra do Senhor, praticar a palavra do Senhor, e aí nós não vamos ser debulhados, não vamos ser lançados fora, mas Deus cuidará de nós. Amém? Amém. Amém. Agora vamos puxar o nosso grito de guerra. O presente perfeito de Deus ao homem não é o pão que perece, mas o pão que desce do céu. Mas o pão que desce do céu. Então invoca. Ó Senhor Jesus. Amém, aleluia. Ó Senhor Jesus. Amém. Informar os irmãos que domingo próximo nós estaremos indo para Itajá. Vai ser aquela saída, né, com todas as igrejas da região para Itajá. Então, durante a semana a gente vai pegar, né, já a lista para poder coordenar a ida dos carros para nós irmos para Itajá. Provavelmente terá o Partir do Pão, né? Se houver o Partir do Pão lá, a gente não vai ter a reunião no domingo aqui, tá certo? Já iremos partir o pão lá mesmo, tá ok? Mas sábado a reunião é normal, tá certo? Aqui. Senhor Jesus. Agora nós vamos... Jesus. Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é esse pão, Senhor, que desceu do céu. Esse pão, Senhor, que não perece, Senhor, mas que dá a vida eterna. Ó Senhor, todo pão dessa terra, Senhor, ele é perecível. Tua palavra diz, Senhor, que tudo passa, Senhor, mas a Tua palavra permanece, Senhor, eternamente. Obrigado, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a valorizar, Senhor, a Tua palavra. Senhor Jesus, que é eterna e que também, Senhor, nos dá a vida eterna. Obrigado, Senhor, por ter nos buscado, ser nos dado desse pão da vida. Senhor Jesus, continua, Senhor, nos alimentando, continua nos fortalecendo. Embora, Senhor, vivamos momentos tão difíceis, Senhor, no final dessa era. Senhor Jesus, esses dias, Senhor, que antecedem a Tua vinda, tantas coisas, Senhor, ocorrendo, Senhor, exteriores, também, Senhor, interiores, também no nosso interior. Ó, Senhor Jesus, cuida, Senhor, da Tua igreja, cuida, Senhor, de cada um de nós. Permanece, Senhor, no nosso barco, Senhor, dando condução, Senhor, às nossas vidas, dando-nos, Senhor, direção. Abençoa todos os irmãos, todas as irmãs. Senhor, nos conduz para casa em paz e segurança. Que a Tua presença, Senhor, possa estar no nosso barco, possa estar na nossa vida, por meio, Senhor, da Tua palavra, todos os dias da semana. Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Amém.